Ora, muito boa tarde a todos. É de facto um grande privilégio estar aqui perante uma audiência tão fantástica. Eu venho partilhar um pouco da minha visão sobre a gastronomia. Pronto, no fundo é aquilo que vão ver ao longo desta apresentação, é como é que eu penso a cozinha, como é que eu acho que, na minha visão, conseguiríamos ir mais longe. Temos coisas tão boas e às vezes não sabemos aproveitar da melhor forma. Contextualizando um pouco o meu percurso, eu desde os 16 anos que trabalho na restauração. A minha mãe tinha um restaurante no Algarve, um restaurante italiano fantástico, se calhar um dos melhores projetos que eu já vi, e ela não percebia nada de restauração, se calhar foi por isso que foi fantástico. E eu desde os 16 anos, nas minhas férias, ia para lá 3 meses trabalhar e acabei por ganhar alguma paixão pelaquela situação do restaurante, de ver as pessoas contentes, felizes, a brindar, todas contentes por estar ali, a brindar à vida, naquela sensação de felicidade. E, de facto, foi-se que me cativou um pouco para ir para esta profissão. A capacidade que nós, através da comida, através das sensações dos restaurantes, conseguimos passar às pessoas. Realmente são momentos felizes que as pessoas passam à mesa. E quanto é que vale um momento de felicidade? Quer dizer, nós não sabemos, é uma coisa fantástica, é uma coisa que não tem preço. E, portanto, se eu conseguisse, através da gastronomia, através do meu trabalho, proporcionar às pessoas momentos desses fantásticos de felicidade, seria também para mim, se calhar, a minha felicidade. E, no fundo, foi por isso que eu abracei esta carreira. Mais tarde, inscrevi-me na Escola de Hotelaria do Porto, onde entrei em gestão hoteleira e, no primeiro ano, era uma parte muito técnica do curso, portanto, era aquela em que nós aprendíamos a servir à mesa, em que nós estávamos na cozinha realmente a aprender a cozinhar, a aprender as bases da cozinha. E confrontei-me com uma situação interessante. Eu hoje analiso isso de uma forma muito mais óbvia. Na altura, aquilo até me parecia lógico. Começamos por aprender, basicamente, as bases da cozinha francesa. E então, o que é que nós tínhamos? Aprendíamos... Se consigo... Passar aqui o slide. Ok. Aprendimos um pouco um estilo que eu vos vou dizer, que vão já perceber porque é que eu estou a falar sobre isto. Aprendemos, temos que saber as sopas. Então temos crème du barry, base de couve-flor, crème parmentier, base de batata, crème Saint-Germain, base de ervilhas, e por aí fora. Depois aprendemos, então vamos aos clássicos. O caso deste que está aqui apresentado, Tournesol Rossini. É um bife com 180 gramas, alto, servido sobre uma tosta e sobre ele um escalope de foie gras grelhado. Ok. Até aí tudo bem. O problema é que depois era isto que aparecia nas listas, sem a explicação. Aparecia creme Saint-Germain, creme de barrique, creme... E quem estava a ler aquilo dizia, mas quem não estudou aquilo não percebe nada do que aquilo está. Então tinha que estar permanentemente a perguntar a quem estava a servir, olha, desculpe, mas este creme de barrique isto é o quê? Mas este creme, isto é o quê? E este Tournesol Rossini, isto é o quê? Então, quer dizer, quase que era preciso estar ali sempre a traduzir as coisas que realmente estavam ali apresentadas. Assim, isto não faz sentido nenhum. É claro que seria muito mais interessante se nós da escola aprendêssemos isto de uma forma diferente. Aprendêssemos isto assim. O senhor Rossini um dia entrou num restaurante, olhou para a carta e não lhe apeteceu comer nada daquilo que lá estava. E disse assim, será que é possível prepararem-me um bife, mas gostaria que viesse servido sobre uma tostinha e sobre ele um escalope de foie gras? Serviram aquele prato ao senhor e aquilo tornou-se um emblemático daquele restaurante. É muito mais interessante quando nós temos algo que por trás tem uma história. E nós, em Portugal, estamos recheados dessas coisas. Estamos recheados de pratos de cultura com histórias maravilhosas. Ok. Olhamos para aqui e diz assim, um pudim. E eu digo assim, não é um pudim. É um pudim abado de periscos. E vocês, ok, um pudim abado de periscos. Mas é muito mais do que pudim abado de periscos. É uma história. Nós pensamos assim, ok, doçaria conventual, doçaria dos mosteiros. Isto que está aqui é um aproveitamento que sofreu um acidente. E porquê é que eu digo que isto é um aproveitamento que sofreu um acidente? Porque aquilo que acontecia é que
tanto as freiras precisavam de claras para engomar os seus véus, como os padres precisavam de claras para clarificar o vinho. Então imagine a quantidade de gemas que não sobrava e que eles não sabiam o que é que haviam de fazer àquilo. Então havia que dar utilidade a esses produtos e assim nasceu esta riqueza que é a nossa doçaria conventual. Neste caso particular do pudim Abade de Priscos, como devem imaginar antigamente, este espaço se calhar espalhou um pouco isso, a cozinha seria uma fogueira, num espaço que teria uma chaminé, em que haveria umas trempes e que as coisas eram cozinhadas. Ao mesmo tempo era aproveitada com certeza para se fazer o fumeiro, que era uma das formas de conservar as carnes. E com certeza um dos dias o Sr. Abade de Priscos estava lá a cozinhar o seu pudim e com certeza um dos toucinhos que estava pendurado a ser fumado deve ter caído na calda de açúcar. Ele, para não deitar aquilo fora, continuou a cozinhar e não disse nada a ninguém. É evidente que naquele dia foi o melhor pudim que alguma vez eles comeram e assim nasceu o pudim Abade de Priscos. E isto é maravilhoso. Nós podemos partilhar isto com as pessoas. Quem comer uma fatia deste pudim vai ficar, com certeza, com outra predisposição e com outra alegria. E é este tipo de histórias, é estas coisas que nós precisamos de partilhar, que nós precisamos de partilhar com os outros, porque depois nós conseguimos ver as coisas de outra forma, sabe-nos de outra forma, é parte emocional das coisas. É muito importante nós termos um approach emocional em termos gastronómicos. O mesmo produto, se calhar, depois de eu vos contar esta história, quando vocês comerem o próximo Abade de Priscos, vão dizer, vocês, com quem está? Vocês conhecem a história do pudim Abade de Priscos? Gera-se um momento de felicidade, partilha de história, é uma coisa fantástica. Um bolinho de bacalhau. Vocês neste momento conseguem imaginar algo mais delicioso do que um bom bolinho de bacalhau, acabado de fritar, quentinho e estaladíssimo? Eu acho que isto é... Claro que para nós que temos esta carga emocional, que comemos bolinhos de bacalhau desde a vida toda, podemos achar, está bem e tal, mas para nós isto é uma coisa, não é só para nós. No final do ano passado tive uma experiência fantástica. Havia um evento que era ligado à essência do vinho, passa a publicidade, e no meu restaurante era necessário organizar um jantar. Vinha um crítico gastronómico não sei de onde, o outro não sei de onde, um chefe e tal. E eu assim, então, mas o que é que vamos fazer? Eu, bolinhos de bacalhau. Eu só, bolinhos de bacalhau? Então, mas vais ter de receber estas pessoas todas? Eu, claro, vamos servir bolinhos de bacalhau. Só que vamos servir bolinhos de bacalhau da forma que nunca ninguém os comeu. Como é que é? Dentro de um ambiente fantástico, onde as pessoas estão à espera de um prato de XPTO, daqueles que é do salmão pescado à meia-noite, com anzol e fio, não sei das quantas, não sei o quê. Obrigado. O que é que eu faço? Monto uma mesa onde não há nada. Há uma toalha, não há talheres, não há nada. E digo, então, copo, comecem a servir vinho. E as pessoas, mas não há talheres e nós, uns para os outros, não é? Tipo, o que será? Estes chefes são malucos e tal, vai vir aqui qualquer coisa. Sim. O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer o melhor bolinho de bacalhau possível, que não fui eu que o fiz. Fui procurar quem é que o faz todos os dias e quem é que o faz da melhor maneira, porque a cozinha tradicional é isto que tem. Nós temos coisas maravilhosas e as pessoas é que os desenvolvem. Ninguém criou o bolinho de bacalhau. Nós, portugueses, é que queremos o bolinho de bacalhau. Não há um nome que se possa associar. Olha, aquela pessoa... Não. Fomos nós todos. E é uma coisa maravilhosa. E então, assim não. Vamos fazê-lo, imediatamente servir e vamos obrigar as pessoas a ter que o comer à mão. Sentir o calor, sentir o estaladeiro, sentir toda a emoção que é comer um bolinho de bacalhau. E assim foi. Então aquilo foi uma coisa de uma emoção, mesmo para os portugueses. Isto é o melhor bolinho de bacalhau que eu já comi. Isto está extraordinário. Isto é uma coisa... Porquê? Porque conseguimos criar uma carga emocional sobre o momento e realmente um produto tão simples que nós estamos habituados a vê-lo no dia a dia se transformou numa coisa extraordinária. E no fundo é um pouco isto. A minha visão da cozinha é um pouco esta, tentar criar coisas simples, tirar delas o melhor partido, criar coisas extraordinárias que nós podemos exportar para o mundo inteiro e que serão um pouco aquilo que nos vai, a nossa imagem, aquilo que nos vai, no fundo, traduzir em termos de destino gastronómico. Isto já vimos. Agora,
reparem, aquilo que eu estava a falar, a visão, como é que nós podemos olhar para as coisas? Como é que aquelas pessoas olharam para aquele bolinho de bacalhau? Como é que nós podemos olhar para um gomo de laranja, uma coisa qualquer? Pode ser uma coisa simples, mas também pode ser um sonho. Pode ser uma coisa de sonho. Muitas vezes, quando nós temos projetos, nós sonhamos com eles. É o sonho e tentamos de alguma forma, que aquele sonho depois se torne realidade. Desse sonho nascem as ideias. Começamos a cozinhar as ideias. Dentro da nossa cabeça, muitas ideias, a cozinhar ali em banho-maria, muita coisa. E vamos avançando, vamos todos a fervilhar um pouco o que é que vamos fazer, que linha é que vamos seguir. Até que, depois dizemos assim, não, temos que seguir uma linha, temos que seguir uma linha coerente. Pelo menos aquilo que eu pensei. Eu tenho que, na minha vida, e porque acredito naquilo que acabei de dizer, tentar criar uma linha coerente. Assim, então, mas nós portugueses, porquê é que teremos nós que seguir as bases francesas? Porquê é que não podemos ter algo em Portugal que seja também um pouco a base na gastronomia? Então nós podemos pensar assim, sei lá, 4 coisas muito rápidas. Azeite, cebola, alho, louro. Alguém tem dúvida que isto é cozinha portuguesa? Se partimos um pouco desta base? Então é fácil, porque nós partimos desse princípio, temos ali aquela base, conseguimos, se calhar, cozinhar coisas muito identificadas com a nossa cozinha portuguesa. Por exemplo, esta imagem que nós chamamos, uau, um apelo brutal em termos de até-se-me comer aquilo, é um brás, um bacalhau à brás. Mas tirarmos o bacalhau e pusemos uns espargos, são uns espargos à brás. Se pusermos uns cogumelos, são uns cogumelos à brás. Há uma base, só trocamos o ingrediente e temos cozinha portuguesa, que pode ser apresentada das mais diversas formas e sempre podemos apresentá-la de uma forma apelativa. Aqui um pouco depois o resto, a junção dos ingredientes, o que é que temos, a diversidade, a parte emocional. Ali um algodão doce. Quem é que não se recorda, na sua infância, pelo menos aqui, eu pelo menos aqui do Porto, lembro-me sempre do Senhor de Matosinhos. Ir ao Senhor de Matosinhos, aquele algodão doce, o cheiro do açúcar, a textura do algodão, levar-me-á sempre para esse momento da infância, de felicidade, com os meus pais e para os carroceiros. E eu, em 2004, quando fui chefe cozinheiro do ano, foi precisamente com esta linha que eu pensei assim, então, mas um algodão doce, mas eu não posso só pôr um algodão doce, é demasiado básico, tenho que criar aqui alguma coisa. Então, pensei, algodão doce, ok, sou do Porto, algodão doce de vinho do Porto. Temos técnica, estudamos, sabemos como é que fazer um açúcar com base em vinho do Porto e criar um algodão doce de vinho do Porto. E realmente, naquela altura, em 2004, aquilo foi fascinante para as pessoas. Também, como é que ele se foi lembrar um algodão doce de vinho do Porto? E o que é que eu fui fazer? Simplesmente fui a uma loja, ainda não havia cá em Portugal, mas a minha mulher, na altura, era holandesa e era comum fazer lá, uma loja de brinquedos em que eles usavam as máquinas de algodão doce para as crianças, para as festas das crianças. Então levei aquilo para o concurso e a certa altura estava o júri todo em cima de mim a ver o que é que eu estava a fazer, porque nunca tinham visto uma coisa daquela. E é estas ideias, é este tipo de linha de pensamento que eu tenho durante a minha vida toda pensado, sempre pensar emocional, sempre pensar em criar às pessoas este espírito de ir um bocado mais além do que a simples comida, simples gastronomia. O passo seguinte é sempre perceber o que é que acontece. O que é que acontece? Como é que as coisas estão? Porquê é que as claras ficam em castelo? É alguma magia que acontece? Porque aquilo de repente, uma coisa que é líquida, se torna quase sólida, com um volume muito maior. Porquê é que acontece aquilo? Porquê é que os camarões são cinzentos e depois cozemos e ficam alaranjados? O que é que acontece? Não é? Entre o cru e as cinzas, há de haver ali um ponto em que cada produto tem a sua textura ideal, em que cada produto tem o seu ponto ideal de consumo. Depois de nós definirmos a linha que queremos seguir, claro que conseguimos estudar e perceber como é que devemos de tornar essa linha ainda melhor, perceber empiricamente o que é que acontece, porquê é que as coisas acontecem assim. As temperaturas, a importância de produtos, um bacalhau tem o seu ponto ideal, para mim aos 60 graus, para a maioria das pessoas aos 65, isso parece um disparate, mas faz todo sentido, porque é quando tem a lasca, quando tem as suas gelatinas, quando nós comemos aquele bacalhau, em que, maravilhoso, isto é que é um bom bacalhau. Não é um bom bacalhau, foi bem cozinhado. Essa às vezes é a diferença.
E, portanto, é um pouco isto, esta dinâmica das coisas, como é que funciona, porque é que o wok conduz o calor de uma forma diferente, o que é que acontece, o que é que podemos fazer. Pronto, no fundo, é isto que eu queria partilhar convosco. Sonhem, pensem, estudem, sigam um caminho. Portugal tem uma riqueza extraordinária em termos gastronómicos. Nós podemos ser, em poucos anos, uma grande potência gastronómica, exemplar para o mundo. As coisas já estão a começar e temos que realmente acreditar que temos os melhores produtos, as melhores técnicas, o melhor receituário desenvolvido às custas, muitas vezes, das dificuldades do nosso povo, que nos trazem coisas tão boas como estas tripas à moda do Porto, que hoje tivemos o privilégio de experimentar aqui hoje. É isto que tenho para vos dizer. Muito obrigado. Até logo.